Bom, eu não sei, não me avisaram se o Barão já está aí, se tiver a principal notícia do dia. Tá aí ou não tá aí o Barão? Se não tiver aí, bom dia, Agostinho. Tá aqui o Barão. Bom dia, Datena, bom dia a todos. Aqui, fala aí que tá aí. Se tá aí, fala. Por que não avisa antes? Fala tanto no meu ouvido, sussurra tanto, é só falar mais uma vez. Bom dia, Agostinho. Me permita falar com o Barão direto dos Estados Unidos para saber a situação nesse momento, depois daquela catástrofe que nós vimos ontem e transmitimos ao vivo no Brasil, gente. É interessante que a maioria dos termos que eu usei ao vivo ali, eu li depois em alguns jornais, como se de autoria própria. Pois não, meu amigo Barão. Datena, bom dia para você, para o Agostinho, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Claro que a situação agora está mais calma, controlada, depois que a segurança foi reforçada após a invasão no Congresso dos Estados Unidos. Na madrugada, o vice-presidente Mike Pence confirmou o que era uma reunião protocolar do Congresso com a definição de que Joe Biden foi o presidente eleito dos Estados Unidos. Algo que todo mundo já sabia da ter há muito tempo, a gente no próprio Brasil Urgente, acompanhando, né, a apuração, confirmou isso lá atrás, mas ainda assim o presidente Donald Trump continuava insistindo nessa história na cabeça dele e muitos acabaram indo nesse barulho e ontem acabaram provocando essas cenas inacreditáveis no Congresso dos Estados Unidos. Infelizmente, 4 pessoas morreram, além daquela mulher que foi baleada dentro do Capitólio e acabou sendo levada para o hospital e morreu. Outras 3 pessoas na área externa, ainda sem detalhes que não foram divulgados pela polícia de Washington. Hoje, Datena, muitas dúvidas sobre o futuro nesses poucos dias que ainda restam do presidente Donald Trump no poder. Joe Biden toma posse no próximo dia 20, mas não se sabe se Donald Trump vai sofrer algum processo de impeachment. Democratas falam sobre isso. Se fala sobre a possibilidade de se evocar a 25ª emenda da Constituição, quando não há mais condições do presidente continuar no poder. Trump está completamente isolado. Ainda ontem, vários assessores pediram demissão, saíram do governo Trump, e há essa possibilidade da 25ª emenda ser evocada, algo que já aconteceu no passado, e Mike Pence assumir durante essas 2 semanas praticamente que faltam para que Biden tome posse. Ainda na madrugada da Atena, o Trump se pronunciou, não pelo Twitter dele, que está suspenso. A plataforma decidiu suspender o Twitter. Ele acabou se pronunciando por meio de um assessor de mídia, dizendo que vai ter uma transição tranquila. Se bem que agora, da Atena, convenhamos, de tranquila não houve nada, depois de tudo que a gente acompanhou das cenas inacreditáveis de ontem na capital dos Estados Unidos. Eu acho que o Trump, na verdade, se assustou da covardia dele. Ele quis provocar a situação extrema, mas ele é tão covarde que quando ele viu o que ele tinha feito com o próprio povo americano, ele se acovardou. Esse é o grande lance. Mas já há movimento para pedir o seu impeachment, deveria ser empichado como marca da história americana, como resposta das instituições a esse sujeito vil, é o pior presidente que eu vi na história dos Estados Unidos. Houve ruins, mas esse foi o pior de todos. E a democracia americana sempre respondeu com firmeza a atos atrozes. Presidentes foram mortos. O Lincoln foi morto. Logo depois de ser considerado herói da nação, foi morto num teatro pelo ator, pelo John Bolt. O Kennedy foi morto. O irmão do Kennedy foi morto. Vários estadistas e presidentes sofreram atentados. Mas as instituições americanas funcionaram prontamente e afastaram qualquer probabilidade do que pudesse acontecer ontem no Capitólio. O que aconteceu ontem no Congresso americano foi uma das coisas mais absurdas que já se viu na história do mundo e da história dos Estados Unidos, a primeira vez depois de 2 séculos. Tá? Isso houve na Guerra da Secessão e depois nunca mais. Nada parecido com isso. A decisão está tomada pelas urnas, foi sacramentada pelos processos legais americanos, inclusive pela Suprema Corte, e essa mente tresloucada, completamente abalada do Trump, quem provocou essa situação lamentável nos Estados Unidos. Foi só uma mente abalada como a dele, que tem o seu ego maior do que qualquer coisa, que provocou a morte de 4 pessoas e poderia ter provocado muito mais. Mais do que
esse ato lamentável, perdemos 4 vidas. O ato em si, dentro da maior democracia do mundo, enfraquece os Estados Unidos, enfraquece os princípios democráticos, tanto que o mundo inteiro está assustado. Não é o que aconteceu para os Estados Unidos, mas é o que aconteceu para a democracia. Tanto que todos os líderes das maiores nações democráticas do mundo se insurgiram contra essa posição absurda do Trump, dizendo que medidas têm que ser tomadas porque isso não pode ficar assim. E não pode mesmo. Eu não sei se houve editorial em jornais americanos, em cadeias americanas de televisão, ou se até os americanos estão tão assustados que nem tomaram posição, tá? Mas deveria ter acontecido. Eu acho que gente de coragem deve ter se manifestado contra esse maluco que está no poder nos Estados Unidos. Sim, Datena, editorial em todos os jornais, criticando o que aconteceu ontem, criticando o Donald Trump. Você falava ontem durante o Brasil Urgente, na expressão República de Bananas. Quem usou esse termo foi o ex-presidente George W. Bush, do mesmo partido de Trump, do Partido Republicano, dizendo que as cenas de ontem foram cenas de uma república de bananas. Os editoriais da Atena não são só... Aqui a imprensa é muito dividida, né? Tem mais ligados à esquerda, à direita, mas hoje são todos uniformes, dizendo que a democracia americana ontem foi alvo de uma ação orquestrada pelo presidente dos Estados Unidos e que isso não deveria acontecer. Ou seja, há nesse momento um discurso único dos dois lados da imprensa, de dois editorialistas diferentes, de cabeças diferentes, mas com a mesma ideia, que a democracia americana ontem foi alvo de um atentado que jamais deveria ter acontecido. Afinal de contas, como você falou, a eleição foi justa com a vitória do Biden. Olha, o Barão tem programa para fazer, mas antes disso, apenas uma questão a ser colocada com o Barão. Há que se tomar alguma atitude contra o Donald Trump, eu não sei qual vai ser, mas há que se tomar uma atitude contra o Donald Trump em favor, inclusive, não só da democracia, mas do processo de governabilidade do presidente Joe Biden, que assume dia 20. Se ele assumir um país dividido, ele vai ter sérias consequências, porque nós temos aí, não sei se 50 milhões de desempregados, muita gente desempregada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vivendo uma crise, por incrível que pareça, econômica lamentável. A gente jamais imaginava isso. E, de repente, aparece um vírus invisível que acaba com todas as lógicas de perspectiva de cientistas e analistas, políticos ou não, não é? Jamais se imaginava ver a maior nação do mundo nessa situação. E outras nações do mundo, outras grandes nações do mundo, estão perto de viver um colapso como esse, e esse exemplo americano ele tem que ser matado no ninho, e esse cidadão tem que ser punido, porque se ele não for punido, está colocado em xeque, inclusive, a governabilidade do presidente Joe Biden. Parece que é mais ou menos isso, né, Barão? Exatamente isso, Datena. É o principal desafio do novo presidente Joe Biden. Ele vai pegar um país dividido. Apesar de ter vencido a eleição foi apertada em alguns estados em especial. E a dúvida é essa: qual vai ser a punição que o Donald Trump vai receber? Ele já tem processos gravíssimos correndo aqui em Nova York contra ele, principalmente sobre não pagamento de impostos, sobre desvio de dinheiro mesmo durante a própria campanha eleitoral. Até ontem, a campanha dele, Datena, acredite se quiser, estava pedindo doação. Ele reuniu milhões e milhões de dólares de pessoas que acreditavam nele mesmo após a derrota nas urnas. E agora a dúvida é, após essa convocação, da forma que foi feita, do jeito que ele falou, pressionem o Congresso, vão até o Congresso. E isso aconteceu. Os apoiadores foram até o Congresso, invadiram o Congresso, enfim. Agora, resta saber o que vai acontecer, qual é a punição que o Donald Trump vai receber. E essas pessoas que invadiram o Congresso, Datena, tenha certeza que elas serão punidas. O FBI ontem pegou todas as imagens, já identificou, já são mais de 50 pessoas que foram presas ontem, e esse número vai aumentar. Agora, o desafio do Biden é grande a partir do dia 20 de janeiro, além de todas as dificuldades na área da economia, com 13 milhões de desempregados, né, hoje no país, com uma situação difícil de vários restaurantes, bares, indústrias, fábricas fechadas por causa da crise
do coronavírus, e o país está dividido, Datena, o que não vai ser simples para o futuro presidente Joe Biden. E a atitude da polícia do Congresso americano, como tem aqui, ela é altamente questionável quando abre o portão para os manifestantes. Isso aí é altamente questionável. Exatamente, Datena. E essa ação também vai ser investigada. Primeiro, a prefeita de Washington pediu apoio da Guarda Nacional, que não foi autorizada pelo Trump. Quem autorizou foi o Mike Pence, o vice-presidente, depois que já estava aquela história, aquela invasão de ontem. Ou seja, essa questão também é motivo que pode ser passível de punição do Trump. Ele não zelou pela segurança da capital dos Estados Unidos. Ele não autorizou, como havia sido solicitado pela prefeita de Washington, ampliar a segurança naquele momento. E essa cena da descrição que você acabou de fazer dos policiais simplesmente deixando aquela horda passar é algo inacreditável. Então também vai ser alvo de investigação. Hoje não. Hoje a capital dos Estados Unidos já está completamente loteada, policiais, SWAT, o exército, enfim, está todo mundo por lá. Mas o que a gente viu ontem mostra uma falha gravíssima na segurança do Congresso dos Estados Unidos, com a conivência de alguns policiais e sem explicação até agora por que não foi autorizada, como solicitado pela prefeita de Washington, a chegada da Guarda Nacional antes de começar toda aquela invasão, Datena. Obrigado ao nosso grande Barão pelo seu excelente trabalho. O Barão, quando foi para os Estados Unidos, jamais imaginou queria ser passageiro de fatos históricos no meio de uma pandemia terrível e, de repente, o que aconteceu ontem, isso vai ficar definitivamente cravado para os anais da história mundial, em que o regime democrático ficou altamente contestado depois dessas ações canalhas, agressivas, insufladas por uma mente deturpada desse presidente que merecia impeachment e cadeia. Esse é o grande detalhe. Abraço, grande Barão, e até a tarde no Brasil, gente. Grande abraço, Datena, Agostinho, bom trabalho para vocês, até mais tarde, valeu. Mais uma vez, parabéns pela excepcional cobertura que você fez. O Boechat estava e sempre esteve muito bem acompanhado do seu lado. Um abraço. Muito obrigado, grande. Datena. Grande abraço, até mais.